Nós temos um agente que roda já há alguns meses no WhatsApp para atender, tirar dúvidas, vender, e é literalmente só um agente. Esse mesmo agente, que foi feito com N8N, ele também pode ser aplicado para qualquer tipo de negócio. Tem uma estrutura que é adaptável e replicável. E também qualquer pessoa consegue aprender a criar do zero, mesmo sem ter um conhecimento prévio. Para ficar muito simples de entender, eu vou te mostrar tanto a apresentação e também dentro do próprio N8N. Vamos começar pelo objetivo do Hermes. Primeiro, por que, que o nome é Hermes? É porque na mitologia grega tem um deus que é o deus da comunicação e das vendas, dos negociadores. Então, casou muito bem esse nome. E o primeiro objetivo dele é atender e ou vender para pessoas interessadas em um produto ou serviço. Nesse caso, ele está dentro do WhatsApp, mas ele tem uma estrutura na qual é possível colocar em outros lugares também. O segundo objetivo é fornecer informações baseadas nos documentos de uma empresa, de um negócio, de um projeto. Ou seja, se o agente precisa responder baseados em informações específicas, quais são os tipos de produtos que aquela empresa oferece, quais são os serviços que ela oferece, e aí tem as suas especificidades de cada produto e serviço. O objetivo do Hermes é então pegar essas informações e passar da maneira mais humanizada possível. Tem muitas pessoas que interagem, como eu falei, tem meses que nós estamos rodando já o Hermes, que foi construído por mim e aperfeiçoado durante todos esses meses. E como ele foi pensado para ter uma conversa muito natural, tem muitas pessoas que nem percebem. E terceiro, pode ser para você, pode ser para vender para um infoprodutor ou então para uma empresa. Essa é uma das maiores demandas que existem hoje. Muitas empresas estão procurando por pessoas que saibam fazer isso aqui, saibam implementar e que seja um bom profissional, né? Não adianta nada ter o conhecimento e, infelizmente, esse é o movimento que está acontecendo nesse momento, que são de pessoas que aprendem de qualquer jeito, aqui mesmo dentro do YouTube, e saem oferecendo isso para as pessoas, para empresas, e não entregam com qualidade porque não são bons profissionais naquilo que fazem. E isso acontece em qualquer mercado, e principalmente em um mercado onde a barreira de entrada é muito alta, porque, como eu falei, qualquer pessoa pode aprender a criar isso aqui do zero. Como que funciona o workflow do Hermes? Ele começa com uma interação humana, então alguém envia uma mensagem, como por exemplo, enviar uma mensagem aqui no WhatsApp sobre o IA Revolution, vou simular como uma pessoa que ainda não tem conhecimento, vou falar assim, consigo aprender, a gente já mesmo sendo iniciante, e aí eu posso enviar outras mensagens também, não foi o meu caso, mas eu posso enviar picado, que as pessoas costumam enviar assim, né, fracionada a mensagem, oi, bom dia, tudo bem? Eu quero saber sobre, e aí ele tem um tempo, ele já foi pensado dessa forma, você vai ver que ele não responde de imediato, justamente para ele esperar o tempo da pessoa digitar mais mensagens e depois ele vai unir isso. Então, olha aqui, ele aguarda o envio de múltiplas mensagens, ele entende tanto texto, ele entende áudio, imagem, e aí depende de cada caso, mas se necessário ele também consegue entender PDFs. E ele faz RAG de documentos. RAG é um nome técnico que significa Retrieval Augmented Generation, mas você não precisa se preocupar com esse termo agora, mas basicamente deixa eu ver se ele já respondeu aqui. Olha aqui, aparece digitando como se fosse uma pessoa mesmo, tá vendo? Esse também é um recurso que está dentro do fluxo, né, do workflow do agente, do Hermes, e ele traz fracionado. Essas mensagens que está sendo enviada aqui é porque esse WhatsApp que eu estou enviando é de um outro agente, que é um agente vertical, que você também aprende no IA Revolution. Esqueci desse detalhe. Pronto, já apaguei as mensagens, inclusive ativei aqui uma função que é para parar um número específico, caso você não queira mais que o Hermes responda a uma pessoa, tanto para intervenção humana, então um humano pode vir e assumir essa conversa, ou para qualquer tipo de caso que você não queira que o Hermes responda a uma pessoa em específico. Então, voltando, veja a resposta dele. Sim, você consegue criar agente mesmo sendo iniciante, sem precisar de experiência, tem uma metodologia prática, dividido por níveis, tem mais de 170 aulas, etc. E aí perceba que ele não só traz essas informações, mas ele finaliza com uma pergunta. Se eu quero saber como funcionam essas etapas do curso ou se eu quero já o link para me inscrever. Me dê um exemplo de um agente que eu vou aprender a desenvolver dentro do IA Revolution. E isso aqui está funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meses, sem parar.
A qualquer momento, tem pessoas que entram em contato de madrugada, o Hermes responde tranquilamente, normal. E nessa etapa é o que o Hermes agora vai fazer. Ele vai pegar uma parte do que ele vai me responder baseado nos documentos que está disponível lá para ele passar uma informação especificamente sobre o curso de agentes de IA, nesse exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo para ficar o mais claro possível de como funciona. Ó, você vai aprender, por exemplo, a desenvolver um agente de IA para negócios que atende leads no WhatsApp, responde dúvidas sobre seus produtos e a pessoa pode enviar texto, áudio e imagem. Legal. Essas informações que ele me trouxe estão dentro dos documentos que é específico do IA Revolution, mas pode servir, como eu falei, para qualquer tipo de aplicação. Esse aqui é o N8N, não se assuste com a interface dele, com esses nós, porque quando você for aprender isso aqui, você vai aprender do absoluto zero. Então, você começa com níveis, ele está literalmente separado por níveis, tá? Então, esse aqui é só para você ter uma ideia de como que é por trás das cenas. Quando alguém envia uma mensagem, que foi o meu caso, ele vai receber esses dados. No caso, esses dados são o nome, o telefone, a pergunta, né, a mensagem que ele recebeu. E aí, primeiro ele faz uma checagem se aquele número, aquela pessoa que está conversando com ele, já tem uma intervenção humana acontecendo ou se foi pedido para parar. Por acaso aconteceu aquele problema e você já pôde ver na prática como que seria parar. Eu mando uma mensagem para mim mesmo nesse caso e aí ele parou, tanto que não teve mais mensagens, né? Aqueles que eu apaguei também para mim, para não ficar aparecendo aqui. Então, se ele entende que é para parar, para não conversar mais, tanto por uma intervenção, tem um humano conversando com aquela pessoa, ou porque aconteceu algum problema, ele já para aqui. Todos esses aqui são chamados de nós, ok? E o conjunto, e nós estamos aqui em um canvas, né? O conjunto de tudo isso se chama workflow. Então aqui nós temos um workflow, que em português é um fluxo de trabalho. Esse é o esqueleto do Hermes, é o que tem por dentro do Hermes. O próximo passo vai ser unir as mensagens do usuário. Quando a pessoa manda, oi, bom dia, boa tarde, tudo bem, eu quero saber sobre XYZ, ele vai aguardar a pessoa enviar todas as mensagens, vai fazer o processo de união dessas mensagens para seguir para o próximo passo. Isso acontece aqui. Depois, olha só que legal, ele está apto a receber tanto mensagem de texto, receber e interpretar. É aqui que ele vai fazer a interpretação. Mensagem de áudio, imagem e aqui PDF. Depois que ele passar por essa etapa, como que ele consegue responder, né? Por que que ele é um agente de IA? Porque como um cérebro desse agente é um modelo de inteligência artificial, uma Large Language Model. Nesse caso, eu estou usando aqui um modelo da OpenAI. Se eu der 2 cliques, você consegue ver que existe um modelo rodando aqui. Estamos usando da OpenAI e o modelo GPT-4.1, mas poderia ser qualquer outro modelo. Os modelos que tem lá dentro do ChatGPT, em sua grande maioria, tem disponível para você usar via API, que faz ser possível usarmos como cérebro do nosso agente. E o que mais faz ser um agente é a capacidade de ter acesso a ferramentas. Então, muito antes da gente ter ferramentas dentro do ChatGPT, dentro do Claude, Gemini, etc. E nesses casos, essas empresas colocam de uma forma fechada e limitada para aquele uso, a gente já conseguia vir aqui no N8N e colocar ferramentas diferentes para eles. Então, eu poderia literalmente usar um modelo que não tinha acesso à internet dentro do chatbot lá originalmente, mas aqui, com acesso a uma ferramenta, eu consigo colocar ele para ter acesso à internet, entendeu? Além disso, ele tem uma memória para lembrar das conversas anteriores, das mensagens anteriores. Tem também uma outra ferramenta para que ele pense antes de enviar a mensagem, antes de responder. Isso é para casos de uso que são mais complexos, apenas como uma segunda etapa de verificação para ver se aquela resposta está correta mesmo ou não. E depois nós temos o RAG, que é esse Retrieval Augmented Generation. Quando ele me respondeu aqui, ele foi lá, fez uma verificação, buscou em um banco de dados que se chama vetorial, especificamente de vetores, e ele pegou quais são essas informações. E, como eu falei, você aprende a fazer tudo isso aqui do zero. Dentro do Supabase, que é um banco de dados, tem lá esses documentos. E ele vai lá, faz essa verificação, pega essas informações que podem ser atualizadas a qualquer momento. Você pode programar a atualização caso aconteça sempre, por algum motivo na natureza do seu negócio, precisa sempre ficar atualizando o preço, as informações do produto.
Então tem como fazer isso também. E com essas informações recuperadas, ele traz de volta, volta para o agente e aí ele envia por último a mensagem no WhatsApp para responder, entendeu? Essa etapa aqui, eu criei duas opções de como fazer o RAG, que é como enviar os documentos da melhor maneira possível para o banco de dados, para que o agente, nesse caso o Hermes, tenha acesso a eles. Eu tenho uma opção de deletar a memória justamente por testes. Enquanto a gente está desenvolvendo, a gente vai testando muitas coisas e aí tem momentos que a gente precisa ir deletando. Por último, vamos fazer um teste aqui com áudio, só para você ver, porque eu falei, né, mas acabei não te mostrando ele na prática aqui. Pô, muito interessante. Tem como você me enviar o link para eu ir direto para lá, fazer a inscrição? Então veja que eu falei de uma forma natural, levando um tempinho para falar, para te mostrar que ele funciona na prática do dia a dia mesmo, da maneira como as pessoas estão na rua respondendo, às vezes sem prestar muita atenção ali. Então ele funciona com barulho no fundo, ele consegue entender. Olha só que maravilha. Claro, posso, para garantir sua vaga, tá aqui o link, ele traz já o link. E veja o quanto que isso aqui é benéfico para o seu negócio, para você que vai prestar serviço para outra pessoa, para outra empresa. Respondendo, enviando link de madrugada, cara, a qualquer momento, rápido, tirando dúvida, entende? Sem mau humor, respondendo da melhor maneira possível. Isso aqui tem valor inimaginável, assim, é um valor absurdo. O retorno sobre o investimento disso aqui é impressionante. Me conta o que você achou nos comentários. Você já conhecia o N8N? Você já tinha visto como que funcionava por trás das cenas um agente de IA, de atendimento? Foi interessante? Me conta aí. E é claro que se você quiser aprender do absoluto zero a criar tanto esse quanto outros agentes de IA com templates também, mas além de template, você aprende de fato do zero às bases para que você não necessite, para que você não precise de ficar dependendo de templates para criar especificamente para cada negócio. Aí o link para o IA Revolution está aqui abaixo na descrição. Você vai encontrar, por exemplo, o curso Agentes de IA separado por níveis. Tem o campo de comentários para você tirar suas dúvidas, tanto aqui, mas também tem o Space, que é a nossa comunidade, para você tirar todas as suas dúvidas enquanto você está construindo seus agentes. Quando tem slides em uma aula, ela já fica aqui disponível para você embaixo, se você quiser acompanhar, né? Já temos mais de 4.500 alunos, são mais de 2 anos de IA Revolution, tanto que tem outros cursos aqui também, né? Não tem só o de agentes, tem IA para aprendizado, clone com IA, notebook LM, ChatGPT do zero, dentre outros. Então, é uma escola de inteligência artificial muito completa para você. E tem sempre novos cursos, novos módulos que estão sendo preparados, por exemplo, esse que acabou de sair de agente por assinatura, o Apps com IA do zero vai sair em breve, fora os outros que estou gravando aqui também. Olha, para quem chega até o final, nós temos sempre um combinado de eu falar uma palavra-chave na qual escolho de forma aleatória aqui um item e, na verdade, a palavra-chave do vídeo de hoje já sei qual é, vai ser muito fácil porque tem a ver com o tema, será Hermes. Então, por exemplo, realmente me lembrou da história arquetípica de Hermes, o deus da comunicação, o deus da negociação dos vendedores da mitologia grega. Esse é um exemplo de como colocar uma palavra-chave que a gente combina aqui no meio do seu comentário, fechou? Então, muito obrigado por ter assistido até este momento. Eu te vejo já já. Valeu!